Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista de hoje, um programa que traz até você conversas com grandes especialistas do agronegócio e da sustentabilidade. No papo de hoje, nós vamos falar sobre as vantagens competitivas de mercado e também dos impactos positivos para a produção dentro da porteira quando o assunto são as certificações dos produtos agropecuários. Quem fala com a gente sobre isso é um especialista engajado há 20 anos em diversos projetos ESG, com o foco em garantir e dar transparência a boas práticas que resultam em saúde e segurança, em preservação dos recursos naturais, em gestão ambiental adequada, em qualidade dos produtos e eficiência produtiva. Nosso entrevistado de hoje é Luiz Iaquinta, gerente de certificação do Imaflora, um instituto de manejo florestal e agrícola. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Luiz Iaquinta, que é gerente de certificação do Imaflora. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo, é um prazer conversar com você. Prazer é todo meu, uma grande honra. Honra toda nossa, né? A gente já conversou com diversas pessoas do Imaflora, sempre estão participando aqui com a gente do projeto. Então eu queria falar um pouquinho sobre esses 20 anos que vocês estão completando agora em 2023. Queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Imaflora nesse tempo, como que o trabalho de vocês vem contribuindo para a certificação do setor agropecuário e para a evolução da nossa produção agrícola e pecuária. Com certeza. O Imaflora é uma instituição que vem participando dessas iniciativas há 28 anos e no setor agrícola há 20, com grande alegria, e o Imaflora faz parte da gênese desse tipo de certificação socioambiental, né? No início com a certificação florestal, mas depois também, com a experiência adquirida, foi parte do que a gente chama RAS, que é a Rede de Agricultura Sustentável, e finalmente, há 20 anos atrás, a gente fez a primeira certificação de uma fazenda de café no selo Rainforest Alliance. Então, o Imaflora é uma entidade, um instituto que coloca esse tipo de pauta sempre ponderadamente entre os produtores e os ambientalistas, trazendo aquilo que a gente acredita ser mais importante, que é a produção com conservação e com respeito social. Muito bom, Luiz, você estava me falando que você é produtor rural também, né? Filho de produtores e tudo Sim. mais. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre como a certificação impacta o trabalho dentro da porteira e também as questões de mercado. Sim. Certificação, queira ou não queira, ela foi e sempre será uma ferramenta comercial para você poder destacar e principalmente comprovar suas boas práticas agrícolas. Para dentro da porteira, sem dúvida nenhuma, a certificação traz melhores práticas de governança, gestão de risco, e isso envolve tudo que tem respeito à conservação, a questões sociais, dentro da fazenda e no seu entorno, e também as boas práticas agrícolas. Então, dentro da fazenda, eu diria que a certificação eleva a governança e acaba servindo como uma comprovação, né, para todo o mercado e principalmente para aqueles que gostam, que têm a necessidade de exportar o seu produto com um diferencial. Essa comprovação acaba abrindo muitas portas, inclusive para investimentos. Com certeza. E você falou sobre a governança, né? Essa questão da governança, ela é essencial quando a gente fala dos outros pilares também, né? Para a gente produzir com mais práticas ambientalmente corretas e para a gente ter um impacto social importante, a governança é que faz na prática isso acontecer, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma. É impossível a gente deixar de atrelar, né, as boas práticas ambientais, as boas práticas sociais e aquilo que é o mais importante para o produtor, que é realmente ter uma safra, né, forte. O Brasil é um país que, por hectare, tem uma rentabilidade enorme, eu digo, em produção de alimentos, ninguém consegue vencer. A gente está num posicionamento que eu diria excelente. O Brasil não vai ser o país do futuro, ele é o país do futuro, graças a essa potência agrícola que nos tornamos. E cada vez mais a certificação vem comprovando isso. Hoje, se a gente olha tanto no café, no açúcar, na soja,
nas frutas, os maiores volumes, como também, né, no papel e celulose, floresta, os maiores volumes do mundo vêm do Brasil. Então isso é comprovação que a gente está no caminho certo e que cada produtor que possui a sua reserva, que trata bem do meio ambiente, ele é uma pessoa que está contribuindo para o futuro. E aí, Luiz, uma coisa que eu queria te perguntar também sobre as certificações é quais são os desafios para a gente ampliar as certificações pelo país? O preço seria, o custo, né, para se fazer as certificações seria um desses empecilhos? O custo da certificação, propriamente dito, não é um empecilho, é um serviço que dentro de uma dinâmica, né, de uma propriedade rural, é quase que um custo imaterial ao longo da safra. Mas fazer tudo que é necessário para se certificar, ou seja, ter a governança, ter as estruturas adequadas, ter uma prática social, né, pagar tudo dentro das legislações brasileiras, cumprir todas as regulamentações, isso sim acaba sendo um diferencial que custa um pouco mais caro, sem dúvida nenhuma, para o produtor, comparado com aquele que não é certificado, mas os benefícios ultrapassam em muitos custos. E às vezes, como disse, o Brasil ele tem números avassaladores nesses setores. Só que realmente a gente passa por uma fase ainda, acho que no mundo, da consciência do consumidor e da ponta final. Sim. Acho que essa ponta é que cada vez tem que entender melhor a diferença do produto certificado, do produto não certificado. E claro, a gente deseja muito, né, que todos possam ter condições de realmente optar ou, quem sabe, no futuro conseguir que esse tipo de prática seja mais comum. Mas no Brasil, em termos tanto de açúcar, quanto soja, quanto café, os percentuais ultrapassam qualquer país do mundo. Então a gente está no caminho certo, tem muitos desafios, mas é possível sim escalar a certificação, como foi o caso do café. Eu acho que é a cultura que mais conseguiu, foi pioneira, é claro, e hoje já tem uma quantidade imensa de produtores que são certificados. Uma outra questão importante, né, é se essas certificações, você falou que o custo não é exatamente um problema, então ela estaria disponível tanto para pequenos quanto para grandes produtores, todos podem fazer, e como isso impacta de modos diferentes cada porte de produção? Olha, é inevitável a gente saber que os produtores que têm mais condições financeiras, condições já de uma produção estabilizada, são aqueles que têm condições de se certificar primeiro. Eles puxam a fila, mas a certificação ela é construída, né, esses protocolos são construídos já considerando até os pequenos produtores. Existem exemplos muito relevantes aqui no Brasil de pequenos produtores, até o Imaflora participa disso desde o início com um fundo social que existe na instituição, onde 5% do nosso faturamento com certificações ele é destinado para esse fundo, e todo ano nós conseguimos fazer sem custo algum para alguns pequenos produtores, grupos de pequenos produtores comunitários, principalmente na região amazônica, açaí, cumaru, outros produtos da floresta que passam a ser certificados, e sim, é possível pequenos grupos, pequenos produtores atingirem essa excelência e comprovarem ela. É um trabalho que é inclusivo. É possível incluir dentro da certificação. Muito bom, é legal você falar sobre isso, né, e a gente saber que as entidades também estão trabalhando nesse sentido, porque a gente tem visto algumas iniciativas da indústria também, né, para não apenas punir e tudo mais, mas também oferecer oportunidades para incluir esses produtores que não conseguem, de alguma maneira, ali cumprir todas as exigências legais e trazê-los, né, para o mercado formal novamente. Muito bom. Luiz, queria chamar agora um quadro que a gente chama de nuvem de tags. A gente tem aqui diversas palavras que nós vamos colocar aqui no telão agora, diversas palavras relacionadas, né, ao nosso assunto aqui do agro, da sustentabilidade. E eu queria que você escolhesse alguma delas para comentar um pouco. Olha, eu gosto muito da palavra governança, porque muitas vezes ela não está diretamente atrelada à certificação, mas é onde um pilar muito importante que a certificação traz para uma propriedade rural é essa governança.
E através dessa governança você vai atingindo um outro nível, né, de produção, de cuidado com a propriedade, que vai te levar a essas práticas, vamos dizer assim, mais avançadas ainda, de carbono zero, uma questão de você ter uma amplitude maior para os seus produtos dentro desse mercado global que cada vez está mais exigente. Sim. E, claro, um retorno financeiro garantido. Luiz, vou te pedir uma licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas não saiam daí porque daqui a pouquinho a gente está de volta com esse bate-papo com o Luiz e a Quinta. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Luiz Iaquinta, que é gerente de certificação do Imaflora. Luiz, a gente conversou bastante no primeiro bloco sobre as certificações e tudo mais, e agora eu queria falar um pouquinho de alguns setores muito importantes que já trabalham com certificação e onde vocês têm atuado fortemente. Queria começar falando então sobre o setor florestal. Há diversas iniciativas importantes para garantir a origem dos produtos madeireiros. Eu queria que você falasse sobre quais as principais preocupações e as exigências desse mercado. Sim. O mercado florestal ele foi pioneiro nas questões de certificação. Praticamente em meados dos anos 90, foram surgindo iniciativas globais que foram conglomeradas, juntadas num selo que hoje é conhecido mundialmente, que é o FSC. Um selo que prerroga desde o cumprimento das leis, as questões ambientais, sociais, do dia a dia ali daquela produção madeireira, como boas práticas. Então, não só a rastreabilidade, mas sim a confiabilidade de que aquele produto está sendo produzido sem que haja desmatamento, sem que haja nenhum tipo de não conformidade com o que prerroga o selo, traz uma garantia hoje e no futuro para todos aqueles que consomem. O setor florestal acaba dentro da nossa vida, não só na parte de papel e celulose ou setor moveleiro, mas celulose é utilizada em diversos produtos e cada vez mais a gente tem essa preocupação e o setor é pioneiro e é assim onde você vê um empenho muito grande em obter a certificação. Mais ainda a gente participa muito do que a gente chama do manejo de florestas naturais, onde a floresta permanece em pé e é manejada de uma forma onde você extrai um resultado, você consegue extrair madeira, que às vezes, né, ao longo do tempo foi um pouco demonizado o uso de madeira em construção, em outros setores, e por uma preocupação de não prejudicar a floresta, mas sim há formas de você manter essa exploração, prover esse tipo de produto, mas manter a floresta em pé. Óbvio que sempre há impactos, isso é impossível, mas o impacto reduzido que esse tipo de manejo florestal, que também pode ser certificado, coloca no mercado é baixíssimo impacto, ou seja, o mínimo possível, com uma qualidade, né, o Brasil, a maior floresta, né, um dos países que tem a maior ativo florestal do mundo, tem um potencial enorme justamente para manter a tua floresta em pé, manter a nossa floresta em pé, que é a nossa riqueza, dentro dos padrões de certificação. Isso é um desejo não só de Imaflora, mas eu vejo do setor florestal. Sim, inclusive é interessante também que você falou que a gente pode fazer essa produção florestal com baixo impacto, e inclusive esse setor florestal ele tem um potencial de substituir diversos produtos fósseis, né? Diversos produtos de origem fóssil, por exemplo, né, Luiz? Existe sim essa possibilidade até para geração de energia, né, como biomassa, como também o mundo foi gerando uma série, né, o consumo foi gerando uma série de alternativas. E quanto mais ele aumenta, às vezes nós evitamos a madeira, nós evitamos essa coisa com um pensamento que isso está prejudicando a floresta. E talvez seria o contrário. Quanto mais o consumidor buscar usar madeira em construção, em móveis, etc., uma madeira certificada, mais ele vai tendo certeza que ele está contribuindo para algo que preserva a floresta e, ao mesmo tempo, gera riqueza em partes do Brasil onde isso é tão necessário, renda.
Luiz, eu queria falar também um pouquinho sobre a certificação para soja, né? Eu vi que vocês estão começando a certificar soja com o padrão da RTRS, que é a Mesa Mundial de Produção de Soja Responsável. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os critérios envolvidos para certificar essa produção de soja. Sim. O Imaflora iniciou esse ano, né, a parceria com a RTRS, que é o Roundtable Responsible Soy, uma associação global com todos os grandes membros dessa cadeia, que é a base, né, da nossa alimentação. As pessoas às vezes se perguntam, né, por que tanta soja? Por que tanta soja? Mas a soja é a base da conversão de tudo aquilo que é a proteína que consumimos dia a dia, seja em forma de leite, seja em forma de qualquer tipo de proteína animal. E o Imaflora, que já vinha participando muito dessas discussões sobre o consumo de soja, a produção de soja responsável, esse ano decidiu realmente entrar nesse tipo de certificação, que aqui no Brasil já tem um percentual alto, né, comparado com outros países. A gente acredita que hoje 12% da produção de soja do Brasil tem algum tipo de certificação, sendo que metade disso é RTRS, que é o padrão mais elevado. Existem requisitos para conformidade legal, requisitos para as questões sociais, as questões ambientais, do relacionamento da fazenda com os seus stakeholders, fornecedores, funcionários, clientes e, claro, as boas práticas agrícolas. Num país onde o plantio direto está cada vez se tornando mais comum e a gente acredita que o plantio direto, não só pela conservação do solo, mas também pela captura de carbono, é aquilo que vai elevar essa prática no mundo, né, onde é possível. E o Brasil está na frente, o Brasil tem essa capacidade. Por hectare produtivo, a gente tira uma quantidade imensa de alimento comparado com outros países. E agora sim, cada vez mais, atingindo esses 5 pilares da certificação RTRS, eu tenho certeza que a gente vai ter um diferencial ainda maior, tanto na exportação quanto no consumo interno. Perfeito. Uma outra cadeia que vocês vêm atuando fortemente é na cadeia da pecuária, né? A gente tem aí uma discussão enorme acontecendo sobre rastreabilidade e o Imaflora já atua com o boi na linha há algum tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como que funciona o protocolo boi na linha, quais avanços a gente já conseguiu com essa iniciativa. Bom, olha, sem dúvida o Imaflora, que começou como uma instituição que tinha como prerrogativa a certificação, conseguiu ao longo do tempo abrir novas frentes de trabalho justamente vindas, né, dessa gênese da certificação, e uma delas é o boi na linha, que são requisitos básicos, né, para garantir que aquela produção pecuária foi feita fora de desmatamento, sem nenhuma questão social relevante, e que cada vez mais está sendo adotada pelos frigoríficos, principalmente no norte do país, onde já existia uma demanda até por questões legais, e agora com a parceria que foi construída com a BIEC, isso vai passar a ser para o Brasil inteiro. Então, cada vez mais a gente vai conseguir não só habilitar produtores, mas sim habilitar plantas frigoríficas para que tenham esse selo e que tenha essa garantia para o consumidor final. Tanto na exportação, que é um primeiro consumidor que pede isso, mas o nosso sonho é que seja também aqui no Brasil, né? Ninguém quer comer com um sentimento de que algo... Exato, de estar fazendo algo errado, algo né? errado aconteceu. E como eu sempre falo, a boa prática que prerroga tanto as certificações como também o boi na linha, ela vem de uma necessidade que a gente já sabe. Quanto mais tiver essa conciliação entre preservação e produção, é a garantia da segurança alimentar para o futuro. Não dá para a gente ignorar isso. Com certeza. E é a garantia também do produtor de que ele vai ter mercado, né? De que ele vai continuar participando do mercado Cada formal, vez mais, né? a gente vê instituições financeiras, grandes empresas, os grandes frigoríficos, os consumidores solicitando esse tipo de garantia, solicitando a rastreabilidade. Então é aquilo, né? Aquele que chega primeiro bebe água fresca. É verdade. Né? O boi que chega primeiro bebe água limpa, né? Já que estamos falando de pecuária. E os que estiverem aptos, e principalmente, né, eu falo certificação, todos podem. Aqueles que querem são os que saem na frente. Né? É a mesma coisa para o boi da linha. Né? Os frigoríficos que vêm adotando, os produtores que vêm cada vez mais enxergando que
que o fato de seguir as boas práticas, eles vão ter maiores retornos. Eles vão ser os primeiros. Eu não sei se só o retorno financeiro, mas com certeza eles vão ter prioridade na hora da venda do produto deles. Vai entrar primeiro na fila. Luiz, agora partindo para falar um pouquinho de clima, né? Um pouquinho da nossa preservação aí, da nossa produção com carbono negativo. Tem também um projeto Carbon on Track. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que ele vem conseguindo valorizar essa pecuária de baixo carbono? Sim, o Carbon on Track é uma ferramenta que também foi criada pelo Imaflora a partir dessas questões de certificação. Então, nós realizamos estimativas de emissões, tanto no setor de cafeicultura, quanto no setor de pecuária, e agora expandindo para outros setores. O Brasil é e será sempre uma potência nessa questão da captura de carbono, se as boas práticas forem adotadas, né? Num futuro que eu já acho que é agora e cada vez mais, esse tema do carbono ele vai ser uma exigência para para nossas gerações futuras. Então, a Imaflora vem trabalhando com técnicas, claro que seguindo os protocolos mais reconhecidos no mundo, mas também pesquisando, comprovando e atuando junto com os produtores que possuem essas práticas, e muitas dessas práticas já são comuns. Então, acho que às vezes o produtor rural tem que acreditar que aquilo que ele está fazendo já é uma produção de baixo impacto, né? Que pode ser até uma produção que captura carbono. Sim. Então, é uma ferramenta que nos próximos anos, sem dúvida nenhuma, vai se tornar sine qua non. Vamos ter que ter isso e vai ser, com certeza, algo a remunerar os produtores no futuro. Estamos começando, acho que seria para a certificação o começo, sim, mas cada vez mais isso vai acelerar e vai ter retorno para os produtores. Perfeito. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar um pouquinho mais com você, entender esse cenário mais completo das certificações no Brasil e que é possível para todos acessarem essa ferramenta tão importante para valorizar a nossa produção. Foi um prazer conversar com você. Nossa, como eu disse, uma honra, e sempre defendendo o setor produtivo brasileiro, que é uma potência e cada vez se comprova cada vez mais com as certificações, com as boas práticas, Carbon on Track, Boi na Linha, todas essas iniciativas que não só do Instituto Imaflora, mas de todo esse país que é uma potência. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada a você mais uma vez. Então a gente vai ficando por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje. A gente segue com vocês no Planeta Campo todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia no Canal Rural. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.